Olá a todos, é um prazer estar aqui participando de mais um programa do Universidade na Madrugada. Meu nome é Beatriz, eu sou sócia do escritório Giugliani Advogados, sediado em São Caetano do Sul e com 2 pontos de apoio, na Vila Olímpia e em Miami. O nosso escritório atua em diversas áreas, tais como direito administrativo, aduaneiro, ambiental, bancário, arbitragem, contabilidade e auditoria, civil e comercial, contratual, direito tributário, trabalhista, enfim, todas as áreas que o empresário precisa para organizar todo o seu negócio e ter toda a assessoria jurídica necessária para que o seu desenvolvimento se dê de uma forma bastante sustentável. Nós participamos de algumas premiações junto ao Sebrae, e nós tivemos algumas qualificações nos anos de 2013, 14 e 15. Esse prêmio do Sebrae foi para pequenos e médios empreendedores e eles qualificaram aqueles que tiveram o melhor posicionamento em termos de gestão. Isso nos ajudou bastante porque nos propicia que nós podemos auxiliar o nosso cliente tanto na parte de gestão administrativa do seu negócio, como posteriormente na parte da assessoria jurídica propriamente dita. Bom, primeiramente, apenas para ter um currículo, eu sou formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sou especialista em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e fiz um curso de Gestão de Tributos pelo SENAC. Eu sou professora assistente da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no curso de pós-graduação, e nós colaboramos com algumas informações jurídicas na programação da TV+, um canal do ABC, e também participamos com consultoria para o Instituto Pro Bono. Hoje nós vamos tratar especificadamente do tema contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias. Hoje nós temos recebido diversos empresários no nosso escritório a respeito desta possibilidade de não pagar mais a contribuição previdenciária sobre essas verbas de caráter indenizatório. Muito se tem ouvido falar a respeito dessa possibilidade de não mais pagá-las, uma vez que nós já temos uma discussão muito grande dentro do Poder Judiciário de que é possível excluí-las das bases de cálculos. E hoje nós trataremos a respeito desta discussão, trazendo todo o embasamento e fundamentação que pode propiciar ao empresário uma redução da sua carga tributária. A contribuição previdenciária, ela é tratada no importe de 20% sobre a folha de salário mensal paga pelos empregados, tanto na parte do empregado quanto a parte dos avulsos, que englobam os prestadores de serviço, autônomos, dentre outras possibilidades de contratações que a empresa possa ter, além daqueles funcionários registrados na CLT. Em todos os períodos de apuração dessas contribuições, incidentes sobre as folhas de salário, em função do receio de autuação e até mesmo por uma dificuldade na identificação e contabilização das verbas, as empresas acabam pagando e recolhendo este tributo, que é devido ao INSS, sobre todos os valores que englobam verbas salariais e indenizatórias. Ou seja, ela pode estar pagando sobre valores que ela poderia estar excluindo desta base de cálculo. O fundamento jurídico da contribuição está no artigo 195 da Constituição Federal. E ela trata da possibilidade do empregador e da obrigação do empregador de contribuir para a Seguridade Social, que é o INSS, sobre todos os valores incidentes sobre a folha de salário e sobre os rendimentos do trabalho, que são pagos ou creditados a todos os seus funcionários e prestadores de serviço, e mesmo que eles não tenham o vínculo empregatício. Aqui nós trouxemos exatamente o texto da Constituição Federal, e ela trata: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1, que é exatamente o inciso que nós estamos tratando hoje, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem o vínculo empregatício. E
Posteriormente, nós temos a complementação desta disposição na Constituição Federal pela regulamentação da Lei 8.212, de 91, que ela complementa esse dispositivo também tratando da contribuição incidente sobre a prestação do trabalho. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante um mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidade e os adiantamentos decorrentes do reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Aqui nós temos dois dispositivos, tanto da Constituição Federal quanto de uma lei infraconstitucional, que é a Lei 8.212, que tratam especificadamente da não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de cunho indenizatório ou compensatório. Ou seja, a própria legislação, desde o seu nascimento, já trouxe essa possibilidade de nós não tributarmos aquilo que for de caráter indenizatório, sempre levando em conta de que o que for salarial será remunerado pela contribuição previdenciária. A Lei 8.212, de 91, ainda para colaborar com esses dispositivos que nós acabamos de tratar, também traz uma previsão específica a respeito do custeio da Seguridade Social. E ela traz especificadamente a disposição de que a contribuição ela será paga sobre o valor de 20% da folha de salário sobre as remunerações pagas a título de retribuição de trabalho e sempre destinadas àquele custeio do que eu efetivamente trabalhei. O que eu estiver tratando de uma verba que eu estou indenizando um tempo, um adicional ou algo do tipo, eu poderei tratá-lo como natureza indenizatória. Ocorre que, muito embora a gente tenha a legislação, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, de que a contribuição paga pelo empregador já deva incidir apenas sobre determinadas verbas, a União Federal, com o intuito de ter uma arrecadação maior do que efetivamente aconteceria, ela acaba interpretando as duas expressões que dão a base de cálculo da contribuição de uma forma muito ampla. Ou seja, quando ela trata da expressão valores destinados à retribuição do trabalho, ela entende que, por retribuição ao trabalho, eu tenho qualquer verba que eu possa pagar ao meu empregado ou ao meu prestador de serviço. E por conta disso, a contribuição acaba sendo maior. Foram diversos os casos, diversos os tributaristas que estudaram toda a legislação em vigor e nós tivemos uma demanda muito grande perante o Poder Judiciário a respeito da discussão desta tese. Os tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, já culminaram numa decisão favorável aos contribuintes de que tanto a Constituição Federal quanto a Lei 8.212 já trazem a possibilidade do empresário e do empregador contribuir ao INSS apenas sobre as verbas de caráter salarial. É muito importante que todos os empresários tenham esta noção para que eles possam verificar se eles estão ou não contribuindo a mais ou indevidamente. Apesar do esforço de diversos tributaristas e de uma demanda muito grande de ações que nós tivemos perante o Poder Judiciário, hoje em dia, apenas 5 verbas foram consideradas de caráter indenizatório e já estão automaticamente excluídas da base de cálculo das contribuições. Porém, nós temos diversas outras verbas, como nós podemos ver aqui no quadro que está ao lado, e que têm caráter indenizatório e que, desta forma, possibilitam que o empresário tenha esta redução da carga tributária. Dentre elas, nós temos valores recebidos em decorrência de acesso aos direitos autorais, aviso prévio indenizado, fundo de garantia, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, horas extras, prêmios, gratificações, bônus eventuais e licenças, férias indenizadas, abonos de férias, outros adicionais eventualmente pagos aos empregados e prestadores de serviço, valores correspondentes a vestuário, equipamento,
e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho, conhecidos como EPI, habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador quando indispensáveis à realização do trabalho, ajuda com alimentação e quilometragem, bolsa aprendizagem a adolescentes com até 14 anos e auxílio creche, bolsa estágio e auxílio educação, cobertura médica e odontológica, complementação de auxílio-doença, despesas de viagem e diárias que não excedam a 50% do valor do seu salário, indenizações com seguro-desemprego pagos em eventuais reclamações trabalhistas e participações de PLR, participações de lucros e resultados. A segurança jurídica que nós temos em relação a todas essas verbas que nós acabamos de dispor aqui no quadro são essencialmente quanto à sua natureza. Temos que o empregado, ao trabalhar, tem a retribuição pelo seu salário, de acordo com a própria CLT, que trata de uma carga de horário de 44 horas semanais e 8 diárias. Tudo que eu pagar a este funcionário ou ao meu prestador de serviço decorrente do seu trabalho empregado na minha atividade, eu tratarei como uma verba salarial. Todas as demais contraprestações, eu terei o cunho indenizatório, porque eu estou indenizando uma possibilidade de que ele tinha de não estar trabalhando, como, por exemplo, numa hora extra, com um adicional noturno, com um adicional de periculosidade, ou seja, estou compensando uma forma de trabalho com que ele poderia ter empregado num outro local ou de alguma outra maneira. Por conta disso, nós já temos que algumas verbas foram pacificadas conforme nós falamos anteriormente. Dentre elas, nós temos o terço constitucional de férias, cuja súmula é do STJ, decorrente do recurso julgado neste tribunal, o aviso prévio indenizado, também julgado no STJ, auxílio-doença de 15 dias, também julgado no STJ. Todos essas verbas de caráter indenizatório já têm o reconhecimento por súmula. Outras 3 verbas têm o reconhecimento perante o STF, ou seja, salário maternidade, adicional de horas extras e o auxílio alimentação. Diante de todo este posicionamento e diante da possibilidade do empresário já poder contribuir apenas sobre as verbas indenizatórias, é muito importante ele ter a consciência de que ele pode pedir a restituição ou até mesmo utilizar o crédito de que ele pagou a mais ou indevidamente por meio da compensação. Toda esta revisão do que foi pago a mais ou indevidamente abrange um período de 5 anos. Ou seja, a partir de agora, conto 5 anos para trás, que é o prazo que o CTN me permite poder rever contribuições e tributos pagos a maior, e depois disso eu posso pedir a restituição ou a compensação. O Instituto da Compensação é sempre muito mais vantajoso para o empresário, porque a partir do momento que ele levanta o crédito, ele pode utilizar para o pagamento das próprias contribuições que ele tem futuramente. No caso da impossibilidade de se operar a compensação por meio da Perdecomp, restará a ele o pedido de restituição. No pedido de restituição, após a retificação de todas as declarações necessárias, ele requererá esse valor e ele receberá em espécie após a análise pelo órgão competente. Aqui nós trouxemos um exemplo para mostrar para vocês o caso concreto de uma empresa. Nós analisamos uma pequena empresa e trouxemos todos os valores que ela contribuiu a mais sobre valores indenizatórios, quais sejam adicional noturno, hora extra, descanso semanal remunerado, terço constitucional, aviso prévio e comissões. Sobre estes valores, ele recolheu R$ 55 mil de contribuições previdenciárias, cujos valores foram recolhidos indevidamente. Por serem verbas indenizatórias, ele poderia não ter incluído essas verbas na base de cálculo. E por conta disso, ele tem o direito a compensar este valor com as contribuições futuras que ele tenha que pagar. Uma questão que fica muito em debate é quais as empresas que podem utilizar desta tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias. Aqui nós trouxemos um quadro mostrando para vocês, de forma bastante simples, quais as empresas que podem ou não se beneficiar disso. Primeiro, empresas tributadas no lucro presumido ou no lucro real nos últimos 5 anos e que ainda estejam nesses regimes de tributação.
Segundo, empresas tributadas no lucro presumido ou no lucro real nos últimos 5 anos, ainda que hoje já optem pelo Simples Nacional, ou ainda empresas que hoje estejam enquadradas na desoneração da folha de salário. A desoneração da folha de salário foi uma alteração na possibilidade de se pagar, ao invés da contribuição sobre a folha de salário, a contribuição previdenciária patronal, que é uma alíquota que incidirá sobre o valor do faturamento. Essa desoneração da folha, num primeiro momento, foi obrigatória para alguns ramos de atividade, posteriormente veio uma alteração a tornando substitutiva, ou seja, hoje o empresário faz a lição de casa de todo ano verificar se aquela contribuição previdenciária de 20% é ou não mais benéfica do que a contribuição previdenciária patronal. Se no passado ele pagou a contribuição de 20% e hoje ele verificar que a desoneração da folha é mais benéfica, ainda assim ele terá o direito de pedir a restituição dos valores que ele pagou a maior. Como última possibilidade, nós temos as empresas tributadas no Simples Nacional, desde que sejam empresas que optem e que tenham que optar pela tabela 4. O Simples Nacional é uma forma de você apurar os seus impostos de uma maneira mais simplificada, empregada para empresas que tenham um faturamento anual de até 3.600.000. A cada ramo de atividade, seja serviço, comércio ou indústria, ela terá uma tabela específica de tributação. Podemos utilizar a tese da incidência das verbas indenizatórias apenas para quem tributa na tabela 4. Em regra, são as construtoras, porque nesta tabela ela não pagará a contribuição previdenciária dentro da alíquota única, o que nos possibilita rever o que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Aqui nós trazemos a possibilidade de você abranger a tese para todos os ramos de atividade, seja serviço, comércio ou indústria. Pela nossa experiência e até mesmo pela demanda que nós temos no judiciário, nós temos a consciência de que quanto maior o número de empregados e prestadores de serviço dentro de um empregador, maior será o volume de créditos que ela tenha para poder utilizar, porque o volume de contribuição foi maior por ter uma folha de salário maior. Para aqueles empresários menores, com menores números de empregados, o benefício também será aplicado, porém de forma proporcional, ou seja, vai ter um benefício um pouco menor. O intuito da nossa gravação de hoje foi trazer para o empregador a possibilidade dele conseguir reverter parte do valor de tributos que ele pagou para o seu próprio negócio. Muitas vezes ele começa tendo uma lição de que ele precisa diminuir custos, rever se a mão de obra é qualificada para reduzir também o custo, mas muitas vezes dentro do seu próprio negócio ele consegue gerar caixa para que ele possa investir novamente na sua atividade. E esta é uma possibilidade totalmente lícita de que está prevista no nosso ordenamento e que trata-se de um planejamento tributário. É importante que todos os empresários consigam um profissional competente, especializado, para que ele verifique se tudo aquilo que ele pagou nos últimos 5 anos está correto. E se não estiver, ninguém precisa se preocupar, porque existe a possibilidade de rever e ter o valor de volta, seja na forma de compensação ou seja na forma de restituição. Aqui está o nosso site do escritório, nós trazemos diversas outras informações a respeito do mesmo tema, vocês podem acessar, e qualquer dúvida, nós estamos à total disposição de vocês. Obrigada!